Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos em Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol, recebendo hoje, com muito prazer para mim, um velho amigo que eu não via há bastante tempo. Conversamos um pouco antes aqui sobre algumas passagens nossas em São Paulo na área de publicidade. Luiz Roberto Callas, fundador da Callas Media Out of Home. Callas, muito obrigado por ter vindo. E um prazer te receber. Vamos conversar um monte aqui. O prazer é todo meu. Vamos em frente. Vamos em frente. Luiz Roberto Callas é mineiro, engenheiro, é um ícone da propaganda brasileira. Há 46 anos atua no setor, sempre com o conceito de pioneiro e líder do setor. O início da sua empresa foi no final de 1970. Ele começou com os anúncios publicitários em aeroportos. Hoje tem, onde você imaginar a possibilidade de uma mídia externa, a Callas está presente. Mas um dos principais nichos da empresa são os aeroportos, presentes em mais de 20 cidades. Recentemente ele passou o comando da empresa para o filho mais velho, Rodrigo Callas. A gente já fez umas 10 entrevistas com ele aqui, mas tenho certeza que o Rodrigo ainda come na mão do Luiz. É isso, Luiz? Nada disso. O Rodrigo é um bólido e chegou a hora dele. Sim. Você está no dia a dia lá com ele? Eu vou lá não todo dia. Sim. Normalmente nós temos segunda-feira uma reunião geral de orientação. Aí os outros dias é quando precisam. Perfeito. Hoje em dia, com o advento da internet, você faz tudo online, né? Onde quiser, né? O Rodrigo mesmo, quando vem aqui, fica enlouquecido. Ele não sai do celular e comanda aqui, Recife. Aqui e em qualquer lugar do mundo. É alucinado, né? É alucinado. Eu vi o Rodrigo interagindo no Lead há uns 7 anos atrás, lá no Guarujá. Pô, mas ele conhece todo mundo, ele fala com todo mundo, ele enche o saco de todo mundo. Ele é uma presença, 200 e tantos empresários, está ele lá fazendo o trabalho dele, né? Fera. Lead, G4, todo lugar. Ele vai em tudo, né? Agora ele já vai para um evento em Miami. Ele participa porque ele gosta. É uma Sim. coisa que está nele. Ele é ligado no 280. É isso aí. E quem não acompanhar vai ficar para trás, vai só comer poeira. Quais foram os primeiros desafios que você enfrentou? Estamos falando de 1970, quando na época a mídia era jornal, rádio, TV, outdoor e cinema. É uma coisa curiosa esse começo. Na época, eu trabalhava na Brasif e nós ganhamos uma licitação do Duty Free Shop. Como ninguém entendia Duty Free Shop, me mandaram para a Inglaterra para fazer um estágio no Ocean Thames. E o Nil, que era o diretorzão resolveu me levar nos fornecedores. E eles começaram, no Brasil, no Free Shop não vai dar certo. Por quê? Porque não tem propaganda no aeroporto. Olha só. E era proibido propaganda em aeroporto. Nossa. E ali nesse núcleo da Brasif era eu e o Átila. O Átila é um político muito importante. Voltamos para o Brasil, o Átila foi falar com o ministro Délio. Explicou. E o Délio tinha muito interesse, porque a Infraero recebia uma participação volumosa do Free Shop. E o Délio liberou a colocação de publicidade. E nós começamos a fazer publicidade dos fornecedores do Free Shop. Mas tinha muita área e os fornecedores só queriam no entorno da loja. Então, nós procuramos o Caleco, que era diretor da nova agência, para ele montar uma empresa comercial para vender as áreas restantes. Só que começou a ter muita empresa nacional. E isso deu um conflito com os interesses do Free Shop. E aí eles propuseram, olha, você e o Átila, que cuidaram disso desde o começo, monta uma empresa, nós damos toda a área doméstica para vocês. E eu e o Átila montamos uma empresa, chama ACA, Átila e Callas. E pegamos a área doméstica. E aí começou. E a dificuldade era vender ou era produzir? Os anunciantes tinham facilidade? Não, foi difícil o começo, porque o aeroporto não era conhecido.
Era Congonhas. Não, era Galeão. Galeão. Começou no Rio, no Ah, Galeão. no Rio, acho que estou olhando o tempo inteiro para Congonhas. Não. E assim, pra você ter uma ideia, o primeiro outdoor da via de acesso nós demos de presente para Golden Cross, Aham. para eles acreditarem. E se eles não gostassem 6 meses, podia tirar, não pagar nada. Em 30 dias eles compraram mais 2. Aham. E na época, o Emerson Fittipaldi estava correndo na Fórmula 1 com aquele carro preto JPS. Sim. E aí me pediram para montar um painel gigantesco na via de acesso com aplique do carro do Emerson. E nós fizemos. E aí, quando apareceu aquele carro preto do Emerson, todo mundo veio atrás e começou a funcionar a mídia de aeroporto. Que bom. E vocês do aeroporto foram para outros meios? Demorou muito? Vieram para São Paulo quando? Conta essa trajetória, assim. Para São Paulo... O maior mercado era São Paulo, né? Mas foi curioso, porque Brizola assumiu o governo do Rio e ele começou a brigar com os empresários. Todas as grandes empresas mudaram a sede para São Paulo, tirando o Banco do Brasil e Souza Cruz. Uhum. O único jeito para estar perto do cliente era mudar para São Paulo. E aí vocês vieram juntos. Aí nós viemos para São Tchau, Paulo. Brizola. Deixamos um escritório no Rio. Eu, uma vez por mês, ia atender Banco do Brasil e Souza Cruz. Então você inspirou muitas empresas nesse momento. Como é que você começou a sentir a concorrência? Você foi para a placa de rua também, o outdoor tradicional, 16 folhas? Não, 32 folhas? aí nós não começamos com o outdoor tradicional. Aconteceu que assumiu a gerência da Souza Cruz o Reinaldo Pai Barreto. E ele quis ir para os Estados Unidos trazer uma peça especial, que hoje nós chamamos de backlight. Uhum. E nós fomos com ele para Nova York. Lá ele pegou todo o projeto do backlight e trouxe para o Brasil, e uma empresa chamada Sistema, do Marçal, ele começou a construir para o Reinaldo. E nós começamos a disparar Hollywood para todo lugar. Na mesma hora, o Dirceu, que era da Philip Móveis, procurou a espaço e começaram a produzir também. Então, ficou aquela luta entre Marlboro e Hollywood. E eles que incentivaram o surgimento de outras empresas. Você falou da Espaço, que era uma empresa grande também, né? A Espaço era uma empresa grande, mas não tinha esse know-how que o Dirceu trouxe para eles. E eles foram em frente. Nessa trajetória de 45 anos, qual foi o momento que você atribui como um momento a virada das chaves? Pô, agora a gente virou grande, agora ninguém nos segura. E dali para frente vocês só ficaram na liderança. Foi muito curioso. Foi graças a Espaço. Olha que interessante. A Espaço atendia a Philip Morris e a Reynolds, do Rio de Janeiro. E havia um trabalho que a Reynolds do Brasil estava sendo vendida para a Philip Morris. Uhum. Então, o que eles fizeram? Pediram para o Nanô ir até o Winston-Salem para montar um projeto que permitisse uma venda grande. Nanô se recusou a ir. Ele falou, não, se vocês quiserem, vem aqui na minha casa. Oh. Aí eles perguntaram se eu podia ir. Eu peguei o avião e fui para o Winston-Salem. Eu já conhecia o Mr. Prado pelo Free Shop. Lá eles me receberam. E falaram, olha, a Reynolds do Brasil está sendo vendida para Philip Morris. Nós precisamos de uma imensa campanha de câmbio para valorizar esse negócio. Ok. E na mesma hora, eles me mostraram o projeto. Eu falei, olha, é um projeto grande, mas eu não tenho condições de tocar esse projeto. Para fazer isso aqui dos 6, eu preciso de $1,5 milhão. Chamaram o gerente de banco, abriram uma conta, falaram assim, o dinheiro está depositado, te vira. Que fácil, né? E o Nanô deve ter ficado, quando soube disso, muito indignado. Eu não notei reação, não houve. Não. Eu sei que eu voltei para o Brasil, conversei com o Marçal, que construía os backlights para mim, na Souza Cruz.
Falou, Marçal, vamos construir. Fiz o projeto do câmbio, tudo para ele. Só que assim, eu vou te pagar 50% agora, os outros 50% eu vou te pagar pelo aluguel. Marçal topou. Aí eu peguei os 50% que ficou na minha mão. Eu sabia que o Vitor, que era dono da Codemp, Sim, eu me lembro. ele estava meio adoentado Era e queria aeroporto, vender. né? Peguei 50%, fui e comprei Codemp. Com 50 deu. E aí eu fiquei com domínio de aeroporto, porque o Vitor era Congonhas, né? Sim, ele tinha uma presença. Ele tinha bastante Comprei coisa. bastante coisa da Codemp também. Então, com isso, eu peguei e dominei. Esse foi o momento crítico do salto, Sim. que aí a gente começou a dominar o Brasil inteiro. E quando é que vocês partiram para outros meios, além do A gente, do já, a aeroporto? gente já tinha os backlights, Backlight, que era aeroporto? externo, né? Eu tinha a Marlboro, tinha vários backlights espalhados. Aí tem uma coisa curiosa que aconteceu, que a gente estava montando o projeto de como que a gente faria umas placas de rua. A gente estava montando, saiu a licitação do Rio de Janeiro. Nós entramos e ganhamos 25 mil placas de rua para ser colocada. Indicadora de rua? Placa de rua. Concorrente da Plamark. Concorrente da Plamark. Aí nós compramos a Plamark. A Plamark veio para ser sócia. Sim, sim, mas isso foi mais recente, né? Não, foi um pouco depois que a gente ganhou o Rio de Janeiro, porque nós tínhamos estrutura para várias coisas. Né? O mobiliário urbano era uma coisa que a gente não tinha muita experiência. E nós trouxemos uma Bia da Plamark para ser sócia. Sim. Eu acompanhei essa transição aí, eu acompanhei. No Rio era uma empresa que tinha uma publicidade na Orla com placas iluminadas, não era? Vocês compraram essa empresa? Não, nós ganhamos a licitação e começamos a montar. Essa empresa era do mesmo dono dos quiosques. Ele tinha o domínio. Né? Não sei se você lembra do Cachorro Quente Genial. Sim. Então, era esse cara que tinha tudo. A gente chegou a fazer um acordo com ele, mas para poder valer o acordo, dependia de uma peça desenvolvida pela Samsung. Lá fora. Lá no exterior. Era desenvolvido aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos. Não funcionou no Brasil. E aí não deu certo o negócio. E aí você ganhou a licitação, montou já com a marca Callas. Já com a marca, Placa de esquina. já era Callas, só que a Callas é uma holding, é só um nome. Né? É uma das empresas Callas, que era a Allspace. Muito bom. E aí do Rio para frente foi uma atrás da outra. Que tamanho tem a Callas hoje em termos de funcionários, parque instalado? Dá uma ideia. A gente está falando do passado, vamos falar um pouquinho do agora. Que tamanho tem essa empresa? Você hoje ocupa no topo das líderes, você está ali entre as três, a terceira. Só ganha de você a Eletromídia, que virou Globo, e JCDecaux, que é uma gringa presença mundial. Qual é o diferencial que a Callas tem em relação a eles? Porque vocês estão lotados, né? O pessoal aqui de Santa Catarina eles não tem espaço porque está tudo vendido. Como é que você... Criatividade. Criatividade. Tudo é criatividade. Mas na Callas, criação ou na venda? Não, em criar projetos diferentes. Em vez de você chegar para a pessoa, quer comprar minha plaquinha de rua? Você chega, olha, eu coloquei uma placa de rua com movimento que você pode botar 5, 6 propagandas, apresentar coisa diferente. Sabe? Coisas que ele não vê toda hora. Coisa que causa impacto. Que o cliente tem que receber sempre mais do que ele espera. Isso aí, a entrega tem que ser maior do que o prometido. Tem que ser maior do que... Porque a satisfação do cliente é a maior propaganda que uma empresa tem. Sem dúvida. O boca a boca depois vem a partir dele, né? Ele é um certificador para você ou é o cara que te condena, né? Você viu uma transformação no mundo publicitário, você certamente acompanhou a provocação que a tecnologia trouxe, né? Tirou da zona de conforto as empresas de placa de tabuleta,
né, de papel, depois a lona, e hoje já é coisa do De passado. eletrônico. Como é que você viu isso? Isso é um desafio permanente, porque a evolução da tecnologia é todo dia. É um desafio Você não pode permanente. ficar na zona de conforto, porque daqui a um mês já não é mais a mesma coisa. Como é que a Calas, que investimentos vocês fizeram, em que área vocês, pessoal, é equipamento, é o conjunto? É um conjunto. É um conjunto. O meu elemento que cuida, por exemplo, dos painéis de mensagem variada nos aeroportos, ele tem que ter muito bem treinado, porque ele muda. Você chega para mim e fala, eu quero mudar minha propaganda daqui 15 minutos. Ele tem que mudar no computador dele e chegar lá. Sim. Então, esse treinamento técnico é fundamental, né? O Rodrigo fez uma coisa, ele montou um setor só para acompanhar a evolução de equipamentos na China. É isso. Então, hoje, é nós primoroso. importamos nosso próprio equipamento. Chegam containers Uhum. com equipamento. Isso leva 5, 6 meses para chegar. Sim. Então você tem que estar sempre. Quando chegar, já estou criando Outra- outra etapa mais moderna lá, você já tem que comprar também. Mas qual é o tamanho da empresa? Número de funcionários, peças instaladas, presença no Brasil? Se você pensar em termos. É complicado falar em peças instaladas, porque você Ou tem que falar o pontos. tipo de peça. É. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos 25 mil placas de rua. 25 mil placas de rua. Agora, Manaus estamos começando a instalar. Recife. Recife nós temos abrigo, temos placa de rua, temos aquele trem, tem o aeroporto. É complicado você dizer qual peça que tem. Porque se você tem que tirar a placa de rua fora, por causa do volume. Sim. Mas se você pensar em painéis backlight, painéis de mensagem variada, isso tem mais de 3 mil painéis. Eu vi o número da Eletromídia, alguma coisa como 50 mil peças no Brasil. A pergunta era nessa linha, né? A eletromídia não dá para contar, porque ela tem uma peça pequena colocada no elevador dos prédios. Sim, é um. É um. Qualquer edifício tem 3 ou 4 elevadores, então são 4. Uhum. Né? Eles foram pegando todos os edifícios, só eles estão acostumados, né? Eles compraram uma empresa que vivia disso, né? Sim, Então eles têm um número absurdo. sim. A Globo não comprou eles de graça. Claro, imagina, porque o futuro da publicidade bate aí na sua porta, né? E quantos funcionários tem hoje? Para mais de 300. Mais de 300. E você tem alguma noção dos desafios que esse setor enfrenta com a Globo? Você acha que a Globo vai comprar todo mundo? Ela vai tentar comprar Não Calas? sei. Vai Não ficar na sei. mão de um ou dois? Não sei. Eu acho que vai continuar uns 3. Nos três. E vocês Vê três que estão em primeiro. Hoje já está comprando a Clear Channel. Na Globo comprou a Clear Channel. A Globo está negociando. Vai ficar um monstro. E nós os pequenos. Mas esses pequenos, quantos seriam? Você não é pequeno, não. Você tá lá junto deles lá. Você fuma o mesmo charuto que eles. Nós estamos um pouco longe deles. Mas Eu acho que tem muita empresa que vai sobreviver. Você pega a Neo H, que está fazendo está muito crescendo, trabalho, né? Está crescendo bem. E eles se associaram ao UOL. Então eles têm capital de investimento. E tem outras que existem, que a gente tem visto fora, Norte, Nordeste. Tem muita empresa que o cara sobrevive bem. Né? Mas, se você pensar, eu tenho que pensar em chegar na Globo. Sim, É a minha meta. é o alvo. Não adianta olhar para o lado. Né? Eu tenho que ir lá. O que nós temos que eles não têm? Criatividade. Criatividade. Eles têm uma massa grande. Sim. E nós temos a criatividade. Estão sempre inventando coisa. E é isso que agências de propaganda querem, é isso que os anunciantes querem. É criatividade, é o diferencial, é alguém que vá lá e resolva. É aplicar o carro do Emerson Fittipaldi na placa, que na época deve ter sido um trabalho maluco fazer aquilo. O túnel de Congonhas é um trabalho revolucionário. Eu passei lá, realmente é aquilo que vocês descrevem, é aroma, é uma imersão, você tem uma experiência sensorial bem diferente ali. Só tem em Congonhas aquilo?
Na verdade, o primeiro que surgiu não foi Congonha, foi em Curitiba, Curitiba. o Boticário, que a gente põe o perfume do Boticário. Perfeito. Mas aí nós imitamos a selva amazônica e tudo mais. Uhum. Mas não durou muito, né? Porque tem cliente. Quando a gente faz para um cliente específico, quando esse cliente acha, já deu o meu método, vou sair, Uhum. você perde aquele trabalho. Aí surgiu a ideia de fazer Congonhas para baixo. E agora tem Santos Dumont também. Então, eu conheço o do Santos Dumont, eu não conhecia outros. Tem Santos Dumont, Congonhas. tem Galeão, Não, Galeão não Santos tem. Dumont, Tem Santos Dumont, tem Congonhas e tem Recife. Recife. Recife, vocês tiveram uma terceira licitação ano passado. É recente a presença de vocês lá, né? Como é que você, lendo a história da sua família, da chegada da sua família do Líbano no Brasil, chega num certo momento lá que você entende como seu pai e sua mãe prepararam os filhos para serem empreendedores, para não serem outra coisa senão empreendedores, né? Você foi estudar engenharia porque qualquer que fosse a linha política do país, você estaria bem empregado tendo um diploma de engenheiro. E você veio para a publicidade. Você tem 5 filhos, né? Tem empresários que preparam filhos para serem seus sucessores e outros deixam eles se transformarem em herdeiros. Como é que o Luiz Callas cuidou caminhou esses 5 filhos dentro dessa luz do empreendedorismo? Papai sempre falava que é o seguinte, trata de estudar. É a única coisa que não vão roubar da sua cabeça. E eu passei isso para eles. O meu começo com o Rodrigo foi difícil. Porque o Rodrigo vinha de uma proposta para um banco para trabalhar, para ganhar. Vai ganhar. Ô pai, o Rodrigo aqui tem que ser assim, esse é o caminho. Aí ele resolveu aceitar o desafio. E eu estava num curso na 3M e eu fiquei conhecendo o Andy, que tinha uma peça especial. E eu falei para o Rodrigo, vamos montar uma fábrica dessa peça no Brasil. O Andy me deu autorização. Rapaz, mas eu saí de coisa, vou trabalhar. Rodrigo, é assim que funciona. Ele topou e montou. Aí, de repente, ele falou assim, opa, tá tudo funcionando, a empresa é grande. Agora vende. O nosso negócio não é fabricar painel. Vende. Ele vendeu. Chegou para mim, vendi, o que eu faço com o dinheiro? Eu falei, não sei, compra um apartamento para você. Aí ele olhou e falou assim, entendi, a lição serviu. E ele foi assumindo a empresa, hoje ele é um bólido. Eu particularmente, acho que ele hoje é o melhor do Brasil. Ele realmente é uma figura diferenciada, jovem ainda, está com quanto, 50? Vai fazer 50. 50. Bom, imagina, agora que está começando a ficar maduro, digamos assim, né? Queria te perguntar, na tua história, você falou do Emerson, da Golden Cross, que foi o comecinho, mas qual foi a publicidade que você lembra? Essa foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida, enquanto eu estava na boleia, foi essa aqui. Qual é a publicidade que... É difícil, que eram várias. Muitas, eu imagino que sim. Tem uma fantástica. O Paulo Maluf abriu um setor chamado Termo de Cooperação com a Prefeitura, onde você podia assumir uma área da Prefeitura, botar publicidade a troco de executar o serviço. E nós conseguimos fechar com o Mastercard para ele adotar a Avenida Brasil. E, para executar esse trabalho, a gente fez um plano para reconstituir a Avenida Brasil na forma com que ela foi aberta, sei lá quantos, dezenas de anos atrás. Para isso, as árvores que vieram todas de avião da Amazônia. Nós gastamos um negócio de $1 milhão para revitalizar a Avenida. Fazer tudo a Avenida Brasil. E foi um sucesso extraordinário. O Mastercard ficou muito feliz. E teve coisas assim, gozadíssimo, porque a gente ficou tão próximo do Mastercard
que quando o Mastercard assinou o contrato com o Pelé para ser o garoto propaganda, Sim. a gente foi encarregado de acompanhar tudo. Quando o Pelé assinou com o Mastercard, o garoto propaganda, nós estávamos lá nos Estados Unidos, no que a gente chama de elefante branco do Mastercard. Uhum. E foi divertido, porque o Pelé foi para assinar o contrato, a reunião estava marcada, sei lá, 2 horas. Você imagina 1.500 funcionários sair para pedir autógrafo, fotografia, não sei o quê. Uhum. A reunião do contrato dele começou 3, 4 horas depois. Imagina, que ótimo isso. E as coisas eram muito interessantes com o Pelé, porque o Pelé era uma pessoa muito generosa, muito coisa. A gente tinha, nós fomos montar o Mastercard recebia todos os presidentes de banco. Na época, o banco não podia emitir o cartão. Então, os cartões brigavam com o banco para dar prioridade para a venda do cartão dele. Então, o Mastercard, uma vez por ano, fazia uma recepção com todos os presidentes de banco do mundo inteiro para ter. E o Pelé era o garoto propaganda que fazia. E nós fomos encarregados de fazer a do Brasil, que era em Manaus. Uhum. Bom, o que nós fizemos? Aquele hotel da Varig, não? É no Hotel da Varig. Eu lembro. Aí nós contratamos Paraitins. Sim. As duas escolas batendo bumbo para começar, todos os presidentes de banco naquela coisa. O negão resolveu que ninguém ia olhar para ele, que ele ia assistir o desfile. E ele tinha um acordo que ele só vinha depois que acabasse o evento. Bom, ele chegou, ele ficou do lado e, de repente, alguém olhou para trás e viu. O Pelé! Foi só. Acabou com o desfile. O desfile só começou 2 horas e meia depois, porque todo mundo queria o Pelé. Sem dúvida. Era o nosso rei, né? Então você vê que tem coisas interessantes, né? Sim. Eu posso te contar 10 histórias que Imagino que aconteceram. sim, mas conta um caso curioso, engraçado, que você considera um episódio diferente, Washington, fora DC. do contexto. Washington, Washington Oliveto. Não, Washington, DC. Em Washington. Ah, lá em Washington. Quando o Mastercard fez o evento em Washington. E tá lá o restaurante, a solenidade, os discursos, não sei o quê. O Pelé vira e fala assim, ninguém vai olhar para trás, eu quero assistir. Pelé, vai uma encrenca. Não, ninguém vai olhar para trás. Bom, Pelé chegou na porta. Uma mulher olhou para trás e viu o Pelé. Ela levantou, derrubou a mesa e veio correndo. E no meio de correr, ela veio tirando a blusa. Tá louco. E ela chegou para colher o autógrafo do Pelé com os peitos balançando. Um negócio revolucionou. Surreal, né? Não teve mais Evento. jantar, não teve mais nada. Esse é interessante, mas... E a reação do Pelé? Ele deu autógrafo? Deu autógrafo, todo Abraços delicado. e tal. Ele era um gentleman, né? Bom, você saberia dizer quantos clientes a Callas tem neste momento anunciando no Brasil? Para mais de 800. 800 marcas anunciando na Callas. E não estou contando aqueles que tem só uma plaquinha de rua. Sim. Esse plaquinho de rua você não está contando. Eu não estou contando porque a gente não tem como contabilizar. Porque a gente tem por norma não deixar ninguém de fora. Então, às vezes, surge, o cara fala assim, eu tenho a minha sapataria aqui há 50 anos, eu queria botar uma placa aqui, mas eu não posso pagar. Pode sim, a gente põe. É mesmo? Porque faz parte da história. Sim, sim. Você tem que puxar a história. Tem a generosidade, né? É isso aí. Se eu perguntasse para você, como é que você vê o futuro? O que é o futuro para você, com toda a experiência de vida que você tem? Olha, o futuro divide em 2 caminhos. Ou a gente cresce para competir com os grandes, ou a gente morre. Nós não temos meio termo, ficar de coisa, porque o tamanho nosso não permite ficar de brincadeira. Então a gente tem que crescer. Então nós estamos estimulando muito a criatividade do pessoal. Treinamento, capacitação do time, rejuvenescimento da equipe.
A gente bate papo toda segunda-feira. Todo mundo faz as reuniões para discutir ideias. Isso é fundamental. E você enxerga o futuro da publicidade no Out of Home caminhando para onde? Principalmente. Um crescimento vertiginoso. Mas para áudio, para vídeo, para estático, para tudo? Um mix. Um mix. Hoje a pessoa, você fala assim, mas existe internet. Só que a internet, só se o cara quiser entrar. A Out of Home, o cara está parado, ele não tem como não ver. Sim. Né? A Globo não veio de graça para comprar a Eletromídia. É que eles viram que o futuro vem de um mix. Ele vai anunciar nas 50 mil placas a novela das 20. Pode ser. Ele vai fazer, vai buscar a audiência da rua para ele. Né? Também, né? Claro. Pode ser isso, mas também eles têm, se você pegar, uma receita vertiginosa na Eletromídia. Imagino. A Eletromídia está fazendo coisas. E não tem contrato milionário com ator nenhum para renovar, né? Porque tem mais isso. Então é outro universo. Um outro universo. A Globo percebeu bem. Muito bom. Gostei muito da nossa conversa. Já passamos do tempo que a gente normalmente dá, porque ficaria mais 2 dias aqui conversando. Te agradeço muito ter vindo até aqui conversar comigo e com a comunidade acontecendo aqui. Se você tiver alguma coisa que eu não abordei, que você queira trazer para nós, fique à vontade, a comunidade acontecendo aqui é tua. Não vou te falar nada, porque senão a gente vai ficar mais 2 horas aqui. Eu só te agradeço muito. Acho que esse trabalho que você está fazendo é fantástico. E todas as empresas deveriam ter muito orgulho desse trabalho que você faz. Muito obrigado. Porque a gente coloca a gente com o valor que a gente luta para ter. Eu te agradeço. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você aceitou ter vindo aqui para a gente conversar um pouco e o pessoal te conhecer e saber que a Calas, que a gente conhece, foi fundada por você. 80 anos de vida, 45 só de Calas. 46 foi de 70, né? E veio até aqui trocar uma ideia conosco. Muito obrigado, Calas. Saúde para você, Deus te proteja e é isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima.